O guardião da luz da lua. Num pequeno vale, escondido entre os picos das montanhas prateadas, havia uma cidade tranquila chamada Lunitia. Não havia nada de extraordinário ali. As crianças iam para a escola, os adultos trabalhavam nos jardins e nas lojas, e todas as noites, todos olhavam para o céu, para a lua azul, que brilhava apenas sobre aquela terra. Essa lua era especial. Tinha um poder mágico. Se uma criança fizesse um pedido pouco antes de dormir, olhando para sua luz, a lua se lembrava do desejo. E então, se fosse um desejo puro e vindo do coração, ele se realizava, de forma silenciosa e bonita. Mas numa certa noite, algo mudou. Quando Elian, um menino de 11 anos com imaginação fértil, olhou para o céu, percebeu que o disco azul da lua havia desaparecido. Restava apenas um espaço preto e vazio. Mamãe, sussurrou ele, olhando pela janela. Onde está a lua? A mãe olhou para o céu, preocupada. Talvez sejam apenas nuvens, meu amor. Mas não eram nuvens. Na manhã seguinte, todas as cores da cidade pareciam desbotadas. As flores já não tinham perfume. As crianças só sonhavam sonhos vazios. Elian sentiu, bem lá no fundo, que algo estava muito errado. No dia seguinte, Elian não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Assim que terminou o café da manhã, correu até a loja do velho relojoeiro, o Sr. Molik, o morador mais antigo de Lunitia e aquele que conhecia mais histórias. Encontrou-o em sua oficina, onde pássaros mecânicos faziam tic-tac e engrenagens sussurravam como riachos. Bom dia, Sr. Molik, começou o menino, timidamente. O senhor soube que a lua sumiu? O velho levantou os olhos de um mecanismo e ficou olhando Elian por um longo momento antes de suspirar profundamente. Então, finalmente aconteceu, disse em voz baixa. Vou te contar algo que nunca contei a ninguém. Elian sentou-se num banquinho de madeira. O relojoeiro se inclinou para perto dele e começou a sussurrar. Há muito tempo, a lua azul recebeu um guardião, uma criatura feita de poeira lunar e sonhos de crianças. Era ele quem garantia que a luz brilhasse todas as noites. Mas se as pessoas esquecem de ser gratas e boas, se os desejos se tornam gananciosos, o guardião pode ir embora. E então, a lua se apaga? Perguntou Elian. O Sr. Molik assentiu lentamente. Mas ainda há esperança. Se você encontrar o caminho até a Montanha dos Sussurros, onde dizem que o guardião vive, poderá trazer a luz de volta. Mas precisa ser corajoso e ter um coração puro. Elian não hesitou nem por um segundo. Naquela mesma noite, arrumou sua mochila, se despediu da mãe e partiu, sozinho, por entre colinas noturnas e trilhas silenciosas. Elian caminhou durante a noite. Ao cruzar os limites de Lunitia, o céu ficou completamente negro, sem lua, sem estrelas. Apenas o vento sussurrava entre as árvores, e as folhas farfalhavam como vozes de histórias esquecidas. Ele atravessou o portão da floresta, onde as árvores cresciam tão próximas umas das outras que seus galhos se entrelaçavam sobre a cabeça, como o teto de uma catedral gótica. Foi ali que apareceu o primeiro sinal, uma pequena pedra brilhante, no meio da trilha. Quando o menino a pegou, viu na superfície um símbolo, uma lua crescente cercada por estrelas. Deve ser um sinal do guardião, sussurrou Elian. Estou no caminho certo. De repente, algo pequeno e redondo saltou da escuridão, tropeçou nos próprios pés e caiu bem na frente de Elian. Ai! Olha por onde anda, disse, uma pedra falante. Ou melhor, não era uma pedra, mas uma criaturinha arredondada com orelhas em forma de folha. Levantou-se depressa, sacudiu-se e olhou para o menino. Sou Kink, o guia. E você? Deve ser aquele que busca a luz. Ouvi seus passos. Elian arregalou os olhos. Você é real? Kink suspirou. Claro que sou. Mais real do que muitos sonhos humanos. Se quer encontrar o guardião, é melhor ficar perto. O caminho é longo, e nas florestas escuras espreitam as sombras do esquecimento. Kink guiava Elian pela floresta densa e silenciosa. Seu corpo emitia um brilho suave e esverdeado, que afastava a escuridão apenas por alguns passos à frente. A floresta era cheia de árvores estranhas, com troncos retorcidos e folhas em forma de mãos, que tremiam levemente, como se quisessem tocar alguma coisa. Em certo momento, Kink parou. Temos que ter cuidado, sussurrou. Estamos entrando no clareira do esquecimento. Se olhar por muito tempo para o centro, pode esquecer porque está aqui. Elian estremeceu. A clareira realmente parecia estranha.
No centro havia uma enorme árvore de folhas prateadas, e ao redor dela giravam partículas brilhantes, como se o tempo ali passasse mais devagar. Eliam baixou os olhos e atravessou a clareira concentrado. Então, ouviu uma voz, suave, familiar, doce. Eliam, volte para casa. É lá o seu lugar. Era a voz da mãe dele. O menino quase parou, mas Kinko cutucou de leve. Não é ela. É apenas uma sombra do seu coração. Continue. Com esforço, Eliam chegou ao outro lado da clareira. Ali, a névoa se dissipou, e diante dele surgiram as colinas de cristal, brilhantes e reais, como se feitas de vidro e luz. Falta só mais uma travessia, disse Kink. E então, estaremos diante do guardião. Depois de cruzar a clareira do esquecimento, Eliam e Kink chegaram à base das colinas de cristal. Elas se erguiam alto no céu, reluzindo com uma luz azulada, como se cada rocha fosse esculpida em gelo e estrelas. O ar era puro e fresco, e o chão tremia levemente sob os pés, como se as colinas respirassem. Numa das encostas havia um portão feito de pedras transparentes, enroladas em espiral. Ao lado, estava uma figura alta, envolta em névoa. Não tinha rosto, apenas uma máscara com runas que brilhavam com luz pálida. Quem deseja entrar no reino do coração da lua? Perguntou a figura, com uma voz como o vento entre os picos. Eliam ergueu a cabeça. Me chamo Eliam. Estou procurando o guardião, para restaurar a luz da lua e salvar Lunitia. O guardião das colinas ficou em silêncio por um momento, depois estendeu a mão e apontou para o menino. Somente um coração livre da ganância, cheio de coragem e humildade, pode prosseguir. Então a terra tremeu com mais força, e o portão se abriu suavemente, como se os convidasse a entrar. Além dele, havia um vale repleto de pedras flutuantes, e no centro, uma imensa torre de pedra lunar, cujo topo desaparecia entre as nuvens. É lá, sussurrou Kink. Lá vive o guardião. Eliam e Kink atravessaram o portão em espiral. Seus passos ecoavam no chão vítreo do vale. O ar vibrava suavemente, como se tudo naquele lugar fosse feito de som. As pedras flutuavam acima deles, movendo-se com um ritmo invisível. Logo, eles chegaram à base da torre de pedra lunar, imensa e fria, com uma superfície brilhante como gelo. A porta estava fechada, mas nela brilhavam 3 símbolos: uma estrela, um coração e a mão de uma criança. O que isso significa? Perguntou Eliam. Kink franziu a testa, pensativo. É a prova das 3 luzes. Você precisa mostrar sabedoria, coragem e pureza de coração. Caso contrário, a torre jamais se abrirá. De repente, os símbolos começaram a piscar. 3 caminhos feitos de luz surgiram ao redor deles, cada um levando para uma direção diferente, desaparecendo por entre curvas de pedra luminosa. Você precisa escolher, disse Kink. Não posso ir além. Este agora é o seu caminho, Eliam. O menino olhou ao redor e deu um passo na direção do caminho marcado com o símbolo da mão infantil. Escolho este, disse. Porque tudo começou com os sonhos das crianças. E são eles que mais importam. Assim que colocou o pé sobre o caminho, o mundo ao seu redor se iluminou com uma luz suave, e a porta da torre começou a se abrir lentamente. Eliam entrou no caminho de luz. A cada passo, novos símbolos brilhavam sob seus pés, sonhos escritos como num livro. Alguém queria um amigo. Outro sonhava com um lar. Alguém desejava ter coragem. Eliam seguiu em frente, sentindo seu coração bater cada vez mais forte. Por fim, o caminho o levou até o topo da torre, para uma enorme câmara banhada por uma luz azulada. No centro flutuava uma figura feita de poeira lunar delicada e raios de luz. Não tinha rosto, mas sua presença irradiava paz, força e tristeza. Bem-vindo, Eliam, falou o guardião da lua, com uma voz como o sopro do vento noturno. Por que você veio? Eliam ajoelhou-se. Porque a nossa lua se apagou. E com ela, os sonhos desapareceram. Por favor, volte. Eu, quero que tudo volte a ser como antes. O guardião permaneceu em silêncio por um instante. Lunitia se esqueceu de que a luz não nasce dos desejos, mas da bondade e da fé. Mas você ainda se lembra. Então, uma pequena luz saiu do corpo do guardião. Ela se ergueu acima da cabeça de Eliam e começou a girar suavemente. Essa luz já não me pertence, disse o guardião. Agora, ela é sua. O menino não compreendia. Mas, no instante em que tocou a luz, sentiu que o mundo estava mudando.
Quando Elian tocou a luz, tudo ao seu redor tremeu levemente, como se o mundo despertasse de um longo sono. O guardião sorriu, e sua forma começou a desaparecer aos poucos, não com tristeza, mas em paz. Lembre-se, Elian, a luz retorna onde os corações estão prontos para carregá-la, sussurrou ele em despedida. De repente, o menino estava novamente na colina, sob o céu da noite. Mas ele já não era escuro. No céu surgiu primeiro um brilho, depois um rastro de luz. E então, a lua azul brilhou novamente, mais forte e mais bela do que nunca. Sua luz espalhou-se pelas montanhas, pelas florestas e pelos telhados de Lunitia. As flores se abriram apesar da noite, e as crianças, adormecidas em suas camas, sorriram em seus sonhos. Elian olhou para o céu, e ao seu lado ouviu um ruído familiar. Kink. Pensei que você não pudesse continuar. Sabe como é? Nós, criaturinhas da floresta, temos nossos jeitos, respondeu o companheiro com um sorriso. O menino sentou-se numa pedra e olhou para o céu. Isso foi real? Kink deu de ombros. O que neste mundo não é real, se você acredita? Pela manhã, Elian voltou para Lunitia. A cidade parecia diferente, mais clara, mais serena. As cores voltaram às flores, os sonhos ganharam tons novamente, e nos olhos dos adultos surgiu algo há muito perdido, um traço de fé infantil. O Sr. Molik, o relojoeiro, sorriu para o menino ao vê-lo passar. Eu sabia que, se alguém podia trazer a luz de volta, esse alguém era você. Elian não se sentia um herói. Não tinha espada nem armadura. Mas tinha algo mais importante, um coração que nunca deixou de acreditar. Naquela noite, sentado no parapeito da janela do seu quarto, olhava para o céu. Kink estava ao seu lado, segurando nas patinhas um pequeno fragmento de pó brilhante. Talvez um presente do guardião, ou apenas um pedacinho da luz da lua que não queria desaparecer. Kink, você acha que o guardião vai embora de novo algum dia? Talvez, respondeu a criaturinha. Mas então, outra pessoa partirá, para lembrar ao mundo que os sonhos importam. Elian olhou para o céu, e a lua azul iluminou seu rosto. E, em algum lugar lá no alto, talvez o próprio guardião estivesse observando, sorrindo para o menino que ensinou as pessoas a olharem para o céu novamente. Não para pedir, mas para lembrar. Se você gostou dessa história, clique no joinha e inscreva-se no canal. Novos contos mágicos estão chegando.